Bom, vocês estão me ouvindo? Não sei se está dando para ouvir direito, mas eu estou gravando essa aula aqui para a gente poder colocar essa aula aqui lá no YouTube do Meditox. Então, para quem não me conhece, meu nome é Graziela Rioga, eu sou médica, clínica geral e pneumologista, trabalho na Santa Casa de Ouro Preto. Essa live foi uma live proposta para os acadêmicos, principalmente da UFOP, porque acho que vão começar o estágio agora e geralmente ficam muito perdidos no estágio. Vou tirar. E aí, a gente achou melhor fazer essa live de apresentação, sabe? Então, vou dividir a live em 4 partes: comportamento, monitorização, prescrição e evolução. Bom, então vamos continuar aqui. Falando agora de comportamento. Eu adoro esse livro aqui, chama Comece pelo Porquê. É um livro muito bacana, acho que vale muito a pena ler. Não só para a vida médica, acho que para a vida no geral, sabe? Porque mostra muito, ele fala muito, o Simon Sinek, que é esse autor que está aí, sobre o propósito de vida da gente, sabe? E aí fala muito de propósito de trabalho. Então, isso é muito fundamental, principalmente se você está começando um estágio, uma residência, você pensar a longo prazo. O quanto é importante você passar por tudo que você está passando, mas com um intuito maior no final do que está acontecendo. Então, esse livro é muito legal, acho que vale muito a pena. E os 4 passos, eu coloquei aqui, quem está seguindo o PDF lá, tem 7 passos que eu coloquei lá, mas os 4 fundamentais são esses aqui, para qualquer lugar que você vai, independente se é um estágio, se é um ambiente de trabalho novo, se é uma escola nova, se é uma universidade nova, qualquer lugar que você vai. Observar o lugar, aprender com a cultura do lugar, cada lugar tem, assim, um horário que passa os casos, o horário que a enfermagem faz os banhos, o horário que faz as medicações, até o horário de medicação muda, tem hospital que o plantão começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite, 7 da manhã, 7 da noite. Como é que você vai entender muito sobre isso? Primeiro, observando, e muitas vezes, as outras vezes, é pedindo ajuda, perguntando para as pessoas que estão lá sobre o andamento do que é tudo ali. E aí, isso é muito, muito importante, porque com o tempo. Então, não adianta você querer chegar num dia em 20 minutos e achar que você está entendendo tudo daquele lugar, ou então ficar irritado porque não está entendendo o que está acontecendo, porque isso é tempo, não tem jeito. E a outra coisa é ser cordial com todo mundo que estiver ali, qualquer pessoa que estiver ali dentro, então, independente de ser médico, de ser técnico de enfermagem, de ser alguém da copa, alguém da nutrição, a gente sempre tem que ser cordial, porque isso é uma via de mão dupla, o que vai, volta. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que nessas 4 passos aqui são fundamentais. E tem alguns outros que eu acho que vale a pena, mas esses 4 aqui são fundamentais em qualquer ambiente que você vai. Esses aqui, ó. Eu preciso conversar somente com o médico? Uma dúvida muito importante, muito recorrente, principalmente de uma pessoa novata naquele ambiente, se ela tem que conversar só com as pessoas que são da mesma profissão que ela. E não precisa, muita coisa do andamento daquele ambiente, você vai entender conversando com pessoas que não são seus chefes diretos. Ser pontual é muito, muito importante. Às vezes, principalmente no início, chegar antes é muito bom, porque a gente vê assim, acadêmico chega 10 da manhã e vai embora 1 da tarde, sendo que o plantão dele seria junto com a gente, ou 7 ou 8 da manhã e embora 7 ou 8 da noite. Isso daí, ser pontual ou chegar antes faz muita diferença. Chamar as pessoas pelo nome delas, isso é fundamental, porque muita gente se sente invisível no ambiente hospitalar, principalmente no ambiente hospitalar acadêmico. Quem não é médico, a equipe não médica tem muita gente que se sente invisível, realmente. E aí, se você chamar a pessoa pelo nome, entender qual que é o funcionamento daquela pessoa ali dentro, conversar com ela, perguntar sobre isso, sobre o que está acontecendo, vale muito a pena. Ontem eu coloquei aqui, por exemplo, todo mundo tem uma folha de papel com uma caneta. Todo mundo. Então, vocês dividiram os pacientes entre vocês. Então, eu estou com os pacientes do 201 até o 204. Então, 201, 202, 203, 204. Esse aqui são os meus pacientes. O que eu vou fazer? Vou pegar meu passômetro, meu papel, minha caneta, meu lápis, e vou colocar aqui na frente o nome do técnico de enfermagem, do enfermeiro que está responsável por aquele setor. Porque a partir daí, toda vez que eu tiver uma dúvida sobre o 202, Dona Maria, por exemplo, eu vou conversar com o nome
chamar a pessoa pelo nome e conversar com ela sobre aquilo, tá bom? Isso é muito, muito importante. E ser interessado, né? Mesmo que você fique assim, que eu vejo muita gente, não, eu não gosto de pediatria, eu não gosto de GO, não sei o quê, meu amigo, você é uma pessoa adulta, você não está no jardim de infância mais, você está trabalhando. Então, por favor, se você não gostar do ambiente, mesmo, você vai se surpreender se você se mostrar interesse, porque outras pessoas sabem, quando a pessoa é interessada, elas chamam para poder avaliar isso, se você está gostando do que você está fazendo, você quer aprender alguma coisa, e a gente aprende com todo mundo o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é super válido, essa dica. Coloca o nome na frente do papel do box que você está falando. E quem mais está com o paciente é a equipe de enfermagem. Então, converse com os técnicos e anote o nome deles, beleza? Saúde se faz em equipe. E aqui eu estou colocando 2 exemplos de líderes. Quem não assiste The Boys, se nunca viu, acho que se assistiu o primeiro episódio vai entender exatamente que esse é um personagem que se chama Capitão Pátria, e que quando a gente começa a assistir The Boys, a gente acha que ele que é o líder da equipe, ele, na verdade ele é o chefe mesmo, mas quando você começa a perceber, você acha que toda a equipe quer matar o cara, de tão chato que ele é. E aí, o que acontece? Como eu tô sozinha na live, não tem problema não, porque essa live é pro YouTube. A câmera fica me perguntando se eu quero continuar na live. Sim, quero. Aí, então, o Capitão Pátria, ele tem isso. Apesar dele ser considerado no papel como chefe da equipe, no ambiente ele não é. Ele não é o líder, ele não é considerado líder. Igual, diferente da Aurora, que é a Tempestade aqui dos X-Men. Tem uma época dos X-Men que ela é a líder no lugar do Xavier. E todo mundo respeita a Aurora. Independente de saber que o Xavier está vivo em outro lugar, em outro ambiente, todo mundo sabe que ela é a líder. Porque eles seguem ela pela pessoa que ela é. Então, assim que você chegar no ambiente, você vai entender. As pessoas, elas elegem o líder que elas consideram uma pessoa acessível, uma pessoa confiável, uma pessoa sábia. E aí é melhor você reparar nisso quando você estiver começando um ambiente ali. Por que eu falo isso? Saúde se faz em equipe, então a gente nunca trabalha sozinho, nunca trabalha sozinho. A gente trabalha sempre com a equipe de enfermagem, com os enfermeiros, com os técnicos, com muita gente que está ali dentro. Então, isso daí, você considerar, você entender quem as pessoas que já estão ali consideram como líder é muito importante, muito mesmo, tá bom? Ei, Gabriele. Bom, e aí, ainda no ambiente, falando um pouquinho sobre ambiente, o que acontece? Quando você começa a perceber se os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, elegem certa pessoa como líder, essa pessoa você vai seguir. Porque, de alguma maneira, ela contribui demais para o bom funcionamento do ambiente. Então, repara naquela pessoa, no comportamento dela com outras pessoas, vocês vão ver que ela tem muito do que eu falei lá, elas observam, elas analisam, elas são cordiais, elas costumam chamar todo mundo pelo nome, então, assim, isso é muito fundamental. Então, seja uma aurora, uma tempestade, ao invés de um capitão pátria. E aí, seguindo, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente fica muito perdido quando entra num hospital, porque a gente acha que médico é a equipe inteira. E não é. A equipe multi está muito mais envolvida com isso aí. Tem psicólogo, tem odontólogo, tem farmacêutico, tem nutricionista, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem fono, tem técnico de enfermagem. Todo mundo trabalha junto para o bom andamento daquela região. Então, entrou no ambiente, em qualquer ambiente que seja, tanto de trabalho quanto de estágio, perceba o que cada um faz. Anote num papel o nome do técnico de enfermagem que está com seu paciente, o nome do psicólogo, o nome do dentista que vai lá, do enfermeiro. E em 1 ou 2 dias você já vai estar sabendo tudo, porque geralmente os turnos dessas pessoas são 12 por 36, então elas trabalham 12 e folgam 24. Então elas vão um dia sim, vão um dia não. Rapidinho você já pega isso. Em 1 ou 2 semanas anotando o nome dessas pessoas, chamando elas pelo nome, vocês vão entender rapidinho. Bom, e aí para você passar o seu plantão para outra pessoa, aqui a gente ainda está em parte de comportamento, mas aí eu já estou introduzindo a ciência mesmo da medicina, no geral. Existe uma nomenclatura SBAR, ali está em inglês, mas em português a gente coloca um izinho na frente, que é fundamental para você passar o caso, ou para o seu colega, ou você ouvir alguém passando o caso.
O ID é identificação, então, por exemplo, Dona Maria tem 32 anos e está no leito 203. A situação, Dona Maria está com uma TVP, que é uma trombose venosa profunda, e membro inferior direito. Background, a Dona Maria usava anticoncepcional oral e era hipertensa. O que está atualmente? O atual, a Maria está usando enoxaparina, 60 miligramas por quilo, porque ela pesa 60 quilos, de manhã e de noite, como tratamento para trombose venosa profunda. E qualquer recomendação? Hoje, a Dona Maria ficou de comprar, de trazer o Xarelto, ou a gente vai começar o Xarelto aqui no hospital, e ela deve ter alta nos próximos dias. Então, assim, qualquer pessoa que esteja vendo isso aqui, vai entender exatamente qual que é o caso da Dona Maria, onde que ela está, o que a gente tem que fazer para amanhã, e depois você vai ver os detalhes. Às vezes eu quero, tem que cobrar um exame de sangue dela. Isso eu ponho na recomendação. Então, o SBAR é muito legal. Então, você que está indo para o hospital como acadêmica, acostume-se a fazer um SBAR do seu paciente para passar para o seu colega quando ele for ver o seu paciente no seu lugar, tá bom? E aí vem monitorização básica. Primeira coisa, quando um paciente entra na sala de emergência no CTI, a gente deita o paciente no leito, já tira as roupas dele toda, coloca um monte de eletrodo. Os técnicos de enfermagem fazem isso, né? Por isso que é muito importante você saber que você trabalha em equipe, que os técnicos de enfermagem colocam o aparelho nele todo, deita o paciente e depois monitora. Liga ele no monitor lá em cima. Por que isso é importante? Porque a gente precisa entender, mas às vezes a gente não consegue nem pegar a história clínica do paciente, a gente precisa entender que o paciente, o que está acontecendo ali. Então, muitas vezes eu não tenho tempo nem de conversar com o acompanhante, nem de conversar com o paciente, nem de conversar com ninguém, mas eu sei que aquele paciente está em urgência, uma emergência urgência, então a gente já deita o paciente, já começa a olhar para ele, está sudoreico, está capneico, isso você já consegue perceber, está com fala entrecortada, não está conversando, está chiando, parece que está borbulhando, isso tudo você vê. Tá hemiplégico, tá com desvio de comissura labial, isso tudo você consegue, são sinais que você consegue perceber. Até você chegar no paciente, passa por isso tudo, monitorização, alguém coloca o manguito, alguém mede a pressão, alguém mede a oximetria de pulso, depois da Covid, então isso virou fundamental, antes já era, mas tinha alguns lugares que nem oxímetro tem alguns oxímetros que já são conectados direto naquele monitor que fica em cima da cabeça do paciente. E aí vem isso daí, que é o monitor. Eu não sei se vocês conseguem ver minha setinha branca, mas, por exemplo, a primeira faixa lá, que é a verde, você vê assim, que tem um gráfico, uma ilustração gráfica do lado de um número, uma ilustração. Aí vem para o roxinho, vem para o rosa, vem para o azul claro, vem para o amarelinho lá embaixo. Toda vez que eu tiver um número correspondente a uma ilustração gráfica, eu sempre tenho que olhar as duas coisas, tanto o número quanto a ilustração gráfica. Isso aqui é um monitor cardíaco, que a gente fala. É um monitor que fica em cima da cabeceira do paciente, porque qualquer profissional de saúde que entrar no leito, que entrar naquele quarto, olha para cima e vê o monitor, tem alguma coisa errada, ele já chama ajuda. Isso tanto na sala vermelha quanto no CTI. Nas enfermarias, a gente não tem monitorização direto, mas em paciente crítico, a gente tem. Por isso que o monitor fica em cima da cabeça do paciente. Às vezes, quando não tem suporte, fica do lado. E aí você já entra e bate o olho. Por quê? Eu tenho que sempre ter ao número uma correspondência gráfica em alguns casos. Por exemplo, o primeiro que é o verde está falando ECG ali, ó. Está falando que tem 100 batimentos por minuto. E quando eu olho para o gráfico, eu vejo PQRST sincronizado, bonitinho ali, mantendo o mesmo ritmo. Então, realmente, é fidedigno aquele número que está lá. Aí você pode até falar, mas tá taquicárdico, ele parece estar bradicárdico. Não dá para falar, porque você não tem uma gradação embaixo daquela linha, não. Mas o que você tem que saber é, tem um gráfico junto com um número. Embaixo, 100%, tá vendo ali? Essa curva aí é da oximetria de pulso. E aí, às vezes, ou a gente tem um oxímetro portátil, que é aquele ali que não vai ter curva no monitor, ou a gente tem um oxímetro de pulso lá conectado no monitor que vai me dar a curva e o valor da saturação. Do lado desse valor aí do 100% tem um 98, tá vendo? Esse 98 é o batimento cardíaco que o oxímetro consegue perceber. Então, está muito próximo do eletrodo que está em cima do meu coração. Então, está compatível. Ali embaixo, eu tenho a linha rosa, uma linha dicrótica. Ali, provavelmente, é uma linha de pressão intraarterial. Então, os dois morrinhos ali mostram sístole e diástole. Então,
A rosinha deve ser a 120 por 80 de baixo e entre parênteses tem uns 100 milímetros de mercúrio. Essa pressão aí é aquela que a gente mede introduzindo um catéter sensível dentro de uma artéria, ou na radial, ou na pediosa, ou na femoral. Essa pressão intraarterial, que é a PIA, essa tem curva. Mas a outra, demonstrada naquele manguito aqui, que é manguito que a gente também usa, chama-se PNI, pressão não invasiva. Se você tiver uma ou outra de imediato, excelente. Claro que a mais fidedigna é a pressão intraarterial, mas tem paciente que não vai precisar se funcionar uma pressão intraarterial para conseguir acompanhar o quadro clínico do paciente, tá bom? Então, teve curva de crótica ali junto com o valor de pressão, pode saber que aquele valor está sendo aferido de dentro de uma artéria. Não tem curva, igual ali embaixo, do lado do 40 tem o 120 por 80. Não tem nenhuma curva branca sugestiva daquela PANI, não, que é pressão arterial não invasiva. É porque realmente não tem curva. O 40 está no CO2, que é o gás carbônico. Chama-se extração de CO2, extração de gás carbônico. Tem o mesmo valor esperado que a gente teria numa gasometria arterial, entre 35 e 45. Essa é a extração esperada de CO2. Este paciente aqui ou está entubado ou está traqueostomizado, porque o aparelhinho que mede a extração de CO2 está conectado na saída do tubo, na saída expiratória do tubo, porque é na expiração que a gente mede o CO2, tá bom? Então, esse paciente aqui provavelmente devia estar entubado. E a última ali embaixo, a branca, é a RESP, de respiração. Tá vendo o 16 ali mostrando? Tem alguns monitores que mostram respiração, a taxa respiratória e a taxa de temperatura. Isso é muito importante. E os monitores, eles têm telas diferentes, então a gente pode programar. Às vezes eu quero a tela que mostra só o eletro e a pia. Às vezes eu quero a tela completa, tipo essa daí. Então, a gente consegue programar. E depois que você colocou o paciente toda essa monitorização básica, aí você vai para as monitorizações mais invasivas, porque você já começou a entender qual que é o caso clínico, e aí você vai pedir um exame. Quais os exames que a gente pede, assim, principalmente para hipoperfusão, que a sepse é a causa mais comum de hipoperfusão e é uma das maiores admissões de área crítica, é o lactato, você tem que prestar atenção, e a gasometria arterial, que é um dos mais fáceis que tem para fazer. Você colhe uma gasometria lá na radial, rapidinho, e às vezes o gasômetro fica dentro dessa sala vermelha ou dentro do CTI. Então, imediatamente você tem alguns valores que já pode te ajudar, tá bom? Isso aqui é a monitorização básica. E aqui, você teve essa monitorização básica, você já consegue fazer no exame físico, já consegue ir auscultando, avaliando pupila, avaliando responsividade, avaliando movimentação, orientação, isso tudo associado ao exame físico. Depois, você consegue pegar o caso clínico com mais detalhe, principalmente com o acompanhante. Tem gente que nem não tem acompanhante, então você tem que entender, pelo menos, do que você está pegando ali, tá bom? Por isso que a equipe é muito importante também. Beleza, depois da monitorização invasiva, daquela monitorização não invasiva que a gente falou ali, tem outra coisa que é muito importante que os acadêmicos não sabem, que chama-se balanço hídrico. Isso aqui é um exemplo que eu tirei da internet, dessa unidade de terapia intensiva de Jaru, em Roraima, e é bem diferente do que a gente usa aqui, mas tem basicamente as mesmas coisas. Isso daqui, quem fica com isso, quem anota essas coisas são os técnicos de enfermagem. Por isso a importância de você entender, reconhecer o trabalho dessas pessoas e principalmente chamar essa pessoa pelo nome enquanto você está participando daquele estágio. Por quê? Eles estão com o paciente muito mais tempo que a gente. Eles estão com o paciente praticamente 24 horas mesmo. Então, eles anotam nesse papel que chama balanço hídrico, que vocês vão ver toda a passagem de plantão num serviço mais organizado, ele leva. A gente tem uma planilha com os exames do dia, os exames anteriores, todos anotados numa planilha, e o balanço hídrico das últimas 24 horas. Por exemplo, no serviço que eu trabalho, os meninos do dia anotam em azul e os meninos da noite anotam em vermelho. E aí tem lá os ganhos, as perdas, o balanço total. Ganho, quanto que foi de dieta, que tipo de dieta que ele está recebendo, aí vai falar, a dieta é VO, a dieta é por substância entérica, a dieta é parenteral, a dieta está suspensa, isso está escrito lá, está recebendo tanto de água de 3 em 3 horas, está com a água suspensa,
Está recebendo amina, está recebendo sedativo, está recebendo bloqueador neuromuscular, foi suspenso 3 da manhã, bloqueador neuromuscular, e aí recebeu sangue, não, era para ter recebido sangue do 300 ml, recebeu só 100, e aí você vai lá e olha assim, temperatura, pressão, lá, igual lá embaixo tem na última coluna deles, eles mostram todos os sinais vitais, tem alguns hospitais que ainda está escrito lá se o paciente está entubado, qual que é o modo ventilatório que ele está, quanto que ele está recebendo de oxigênio, qual que é a pressão que está sendo usada naquele modo, qual que é o volume que está sendo usado naquele modo, isso tudo às vezes está anotado, e nas perdas, a gente tem diurese, a gente tem se ele teve estase, se ele evacuou, isso é muito importante. Hemodiálise, isso tudo está anotado no balanço hídrico. Isso faz muita diferença. E ele tem as informações das últimas 24 horas do paciente. Então, acostume-se com ele. Chegou no hospital, no serviço, vai lá no seu técnico, no técnico de enfermagem que está com o seu paciente, e já olha com ele como que é anotado o balanço hídrico daquela região, daquele serviço, o que você pode extrair daquilo ali para entender melhor a história do seu paciente e conduzir melhor, tá bom? Bom, e aí vem a parte que o pessoal tem mais dúvida, que é a prescrição. Acostume-se a olhar os frascos das medicações, porque muitas vezes a gente tem que saber quanto tem por ml naquele frasco e quantos ml tem naquele frasco que está fornecido, principalmente para eu fazer uma solução com tantos microgramas por ml, tantos miligramas por ml. Por isso que é importante olhar o quanto vem de ml naquele frasco, ou se é pó, se tem diluente próprio, se não tem diluente, a dosagem e ler a bula para saber se aquele, por exemplo, o pozinho de piperacillina tazobactam, que é um antibiótico, pode ser feito em água destilada ou água ou soro fisiológico. Como é que eu vou saber? Vou ver na bula. Geralmente pode ser feito em qualquer um dos dois, porque são para diluente mesmo. Mas soro glicosado, preferencialmente soro glicosado. E aí, onde que eu vou saber isso? Na bula do medicamento, tá bom? E a prescrição tem umas coisas que vale muito a pena se saberem, que é um mnemônico que chama Fast Hugs Beat. E esses asteriscos que ficaram aqui no final são o depois. E uma prescrição bem feita precisa ser clara e objetiva. Porque às vezes você pede assim, eu tenho um frasco de 10 ml de dexametasona, por exemplo. Eu quero que faça só 2 ml daquela dexametasona, porque eu quero, são 4 miligramas por ml, então eu quero 8 miligramas. Estou chutando aqui, o frasco é menor, o frasco é 2 ml, 2,5 ml. E aí, como é que eu vou escrever isso? Dexametasona, um frasco de 4 miligramas por ml, de 10 ml, aspirar 2 ml, diluir para ABD 10, 8 ml e infundir em bolos. Infundir lento. Isso você tem que escrever, porque quem vai administrar não é a gente. Quem vai administrar é outra pessoa. E você tem que lembrar que essa pessoa pode não ser a mesma da manhã, da tarde, da noite, daqui a 3 dias. Então, sua prescrição tem que estar clara por causa disso. E precisa conter tudo que o paciente e a equipe necessitam para a prática de uma boa saúde, uma boa prática de saúde. Por quê? É endovenoso? Qual que é a dosagem? Para onde que eu vou diluir? Se não for endovenoso, é intramuscular? É oral? É pela sonda nasentérica? É para fazer em quanto tempo? Só vai fazer hoje? Vai fazer hoje, amanhã? Por exemplo, antibiótico, vancomicina. Tem frasco. A vancomicina eu posso fazer oral e posso fazer endovenosa. O oral tem uma dose, a endovenosa tem outra. Mas o frasco de vancomicinas é o de 500 miligramas em qualquer hospital. Então, eu tenho que escrever isso. Vancomicina, um frasco de 500 miligramas, ele é um pó. E aí dilui para BD e às vezes você dilui para soro fisiológico. Então, às vezes você tem que prescrever vancomicina, água destilada, que é o ABD, e o soro fisiológico. E escrever como é que você quer que faz. Isso é fundamental. Que horas que vai ser feito? De 12 em 12 horas. A cada 72 horas. Por quê? O paciente é dialítico. Então, isso tudo é a gente que prescreve, tá bom? Tem que prestar muita atenção nisso. E aqui, eu coloquei esses asteriscos aqui, porque nós vamos detalhar o Fast Hugs Beat, que deve ser pelo menos um esboço do que toda prescrição de enfermaria, de sala vermelha, de CTI deve ter. E os asteriscos são o que nós vamos adicionar, tá bom? Então, vamos lá para o FAST. De feeding, analgesia, sedation, trombose e profilaxia. Então, feeding é dieta,
qual tipo de dieta que a gente vai prescrever e como. Analgesia, vou prescrever dipirona, paracetamol. Ah, tem alergia a esses dois, então vamos fazer um cetoprofeno. Qual que é a vantagem da dipirona para o paracetamol? Em termos de potência analgésica, eles são praticamente o mesmo. Pela escala da OMS, a gente tem que começar com eles mesmos. Mas, por vias de administração, a dipirona tem as suas vantagens, porque ela pode ser IM, endovenosa, gotas e comprimido. E o paracetamol não, o paracetamol só é gota ou comprimido. Então, muitas vezes, preferencialmente, a gente prescreve dipirona por causa disso, tá bom? E o que acontece? Aí você tem que deixar uma analgesia, porque também, pela OMS, pelos guidelines de dor, qual que é a preferência? Você evitar de tratar a dor. Então, para você evitar de tratar a dor, você não deixar o paciente sentir dor, porque às vezes é muito mais difícil controlar a dor depois que ela já está instalada. Então, o ideal é evitar. Então, o que você vai fazer? Vai deixar na prescrição de pirona, tantos gramas, quantos ml, de quantas em quantas horas, se dor ou se temperatura axilar maior que tanto, porque também isso varia. Na enfermaria, 37,8 já é temperatura, no CTI a gente considera 38,3. E o paracetamol, a mesma coisa, a gente que escreve isso. Sedação. Por que a gente põe sedação? Porque a agitação e confusão mental é muito comum nesses pacientes que estão internados. Então, muitas vezes a gente já prescreve isso, até na enfermaria também. E no CTI e na sala vermelha, que o médico fica mais tempo lá dentro com o paciente, e geralmente é um médico só para aqueles pacientes lá, na enfermaria não, um médico para 20, 30 pacientes. Então, você não fica lá o tempo inteiro. A ideal é você prescrever também. Deixar prescrito a critério médico, ou se necessário, ou se o paciente tiver insônia, ou se o paciente solicitar porque está com dificuldade de dormir, a gente pode escrever dessas maneiras, tá? Profilaxia de trombose, será que é todo mundo mesmo que precisa usar aquela injeçãozinha? Aí a gente tem 2 tipos de heparina disponíveis nos hospitais, de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, ou a não fracionada, que é a liquemine. A enox é mais cara, então geralmente a gente, em alguns serviços, a liquemine que é padronizada. Mas a inox tem a vantagem de você fazer um dia só com profilaxia. A liquemine não, às vezes você faz 2 ou 3 vezes no paciente com profilaxia. O paciente que está deambulando, que não tem contraindicação nenhuma usar inoxaparina, você prescreve na prescrição, estimular deambulação. O paciente que tem contraindicação inoxaparina, a gente também escreve. Enoxaparina, suspenso por sangramento, suspenso por intolerância à enoxaparina, suspenso por plaquetopenia, que é um dos efeitos colaterais mais comuns, plaquetopenia induzida por heparinas. Isso tudo tem que estar escrito para o colega que vai pegar o plantão depois de você, daqui a 1 semana, 2 dias, você não sabe quanto tempo aquele paciente vai ficar internado, entender por que aquilo não está na sua prescrição ou por que está, tá bom? Então, o FAST era isso. E o HUGS é Head Up, Osteoprophylaxis, glicemia e suplementação de oxigênio. O Head Up é cabeceira. Na verdade, é a cabeceira. Cabeceira, o paciente vai sentar como? Cabeceira elevada? Cabeceira 0 graus? Cabeceira 30 graus? Cabeceira 45? É a gente que prescreve. E aí, muito que eu vejo a gente ficar perdido nisso, porque a gente acha que não, que, sei lá, vai brotar, alguém vai brotar lá e escrever isso. A enfermagem ajuda muito nisso, porque às vezes eles têm muito mais experiência com pacientes, por exemplo, pós-operatório de neurocirurgia, que às vezes no início a cabeceira é 0 grau, pós-operatório de cirurgia ortopédica, principalmente em paciente cirúrgico, isso daqui é muito importante. Paciente que está com engasgo, cabeceira 45 graus. Então, é a gente que prescreve na nossa prescrição médica. Isso pode ser recomendação de enfermagem, mas é a gente que carimba e prescreve na recomendação médica, tá bom? E aí também entra movimentação em bloco e tal. Aqui, ó, eu só esqueci de falar uma coisa que eu acho que vale a pena, quando em analgesia, lembrar também de fazer um antiemético, ou metoclopramida, que é o Plasil, ou ondansetron, que geralmente é de uso restrito porque é mais caro. Profilaxia de úlcera. Todo mundo precisa? Qual que é a utilizada hoje em dia? Omeprazol. O ranitidina existia até certo tempo atrás, mas acho que saiu até do mercado definitivo. Tinha um papo que ia voltar aí, mas não tem mais não. Omeprazol, endovenoso ou via oral? O endovenoso é bem mais caro do que o via oral. E o endovenoso não precisa ser feito em todo mundo. Quem puder
engolir, a preferência pelo oral, tanto a analgesia também, a preferência por paracetamol e dipirona oral, corticoide também, o oral. Se o paciente conseguir comer, tomar, engolir sem engasgar, o oral é preferencial. Qual que é a indicação formal de omeprazol endovenoso? Pacientes que estão em ventilação mecânica, que não tem previsão de sair da ventilação mecânica por mais de 48 horas. Isso é uma das indicações formais. Outra, paciente que está em jejum. Por que a gente está em jejum prolongado? Porque a gente está prevenindo úlcera de estresse. É nisso, é nesse sentido. Então, se não tiver indicação de usar, não precisa. Se você não tem problema nenhum de estômago, está comendo normal, em horários certos, tudo bem. Controle glicêmico, por que é importante? Principalmente em pacientes neurológicos. 2 motivos fundamentais. Disglicemia aumenta o tempo de internação e tanto por descontrole glicêmico quanto por estado hiperinflamatório. Então, o estado hiperinflamatório diminui a capacidade daquele organismo se recuperar. E a hipoglicemia persistente é um prognóstico ruim, aumenta o prognóstico negativo daquele paciente. Então, pacientes neurológicos, trauma raquimedular, ou que estão em ventilação mecânica, ou que são dialíticos, esse rigor tem que ser maior ainda. Nas enfermarias, às vezes de 6 em 6 horas, às vezes de 12 em 12, tem paciente que nem faz, porque não tem histórico, está muito bem, ou não tem histórico de diabetes, nem nada. Principalmente os mais jovens, mas isso é muito importante. Suplementação de oxigênio, a gente que prescreve. Está em ar ambiente, está em catéter nasal, máscara facial, ventilação mecânica, está entubado, está traqueostomizado, isso é a gente que prescreve. E aí, aqui a gente ainda prescreve junto, fisioterapia, com os pacientes que precisam da fisioterapia, a gente que prescreve também, tá bom? A gente escreve fisioterapia respiratória, ou cada hospital tem suas manias, tá bom? E o BIT, de Bowel, catéteres que estão introduzidos e descalonização drugs. Então, o Bowel é observar como o abdômen está se comportando. O paciente tem extensão abdominal, o paciente tem hipertimpanismo, o paciente está evacuando, o paciente está constipado, o paciente está tendo diurese adequada, o paciente está tendo diarreia. A diarreia, como que é a diarreia? Tem 3 dias que ele não evacua, vamos começar um estimulante, tipo lactulona, óleo mineral, muito difícil. Tem muito risco de aspiração, então aqui, por exemplo, no nosso serviço a gente não usa. Mas lactulona, a gente precisa fazer um toque retal e avaliar um clister glicerinado. Isso tudo a gente avalia. O paciente estava urinando ontem, hoje não está? Está anúrico, por quê? Então, isso é importante, tá bom? Induling catheters, são o tempo de introdução dos catéteres, na verdade, porque é um ponto de infecção. Então, por exemplo, o paciente tem um catéter venoso jugular esquerdo. A pergunta que você tem que fazer é: há quantos dias ele está lá? E ele tem condição de ser retirado e colocar um catéter periférico, que não seja tão invasivo? Isso é que é importante, tá bom? E aí tá falando de sonda nasointeral, que é também catéter enteral, catéter vesical, que é o mesmo nome para sonda. Deixa eu ver outra coisa. Quanto tempo está entubado? Porque um paciente que tem uma intubação traqueal acima de 14 dias já tem que programar traqueostomia, porque aumenta muito a chance de infecções de repetição mais graves. Então, isso tudo, às vezes, fica até anotado nos passômetros de algum serviço. E descalonar drogas, principalmente aqui, corticoide, bloqueador neuromuscular e antibiótico. E essas são as 3 drogas principais. Corticoide, por quê? Para a gente evitar supressão de adrenal e evitar que o paciente tenha que sair do hospital, ainda usando corticóide oral, principalmente, para não ter efeito colateral a longo prazo. Antibiótico terapia, sempre revisar todos os dias, para saber se o antibiótico está direcionado, se as culturas já estão adequadas, se já pode tirar aquele antibiótico. Nos serviços que tem procalcitonina, isso é muito, muito bom, que a gente ajuda também. E o outro que eu falei, bloqueador neuromuscular e sedativos. Bloqueador neuromuscular eu falei um pouco mais porque ele aumenta
o efeito colateral a longo prazo, mesmo depois que o paciente, ele tem um risco muito grande de fazer um efeito colateral grave, que é tetraparesia do doente crítico por meses até recuperar. E às vezes o paciente não se recupera totalmente. Isso é um dos efeitos colaterais que ele pode causar, existem outros. E os sedativos venosos, a mesma coisa, fentanil, midazolam, o ideal é tentar retirar o mais precoce possível, tá bom? E aqueles 3 asteriscos que eu coloquei lá no final, aí, aqui, esses asteriscos que eu coloquei aqui, aí eu já estou falando assim, por exemplo, o paciente é hipertenso, já posso voltar com as medicações dele? O paciente vai usar um antibiótico diferente, nós vamos trocar um antibiótico, a gente vai manter o mesmo antibiótico, mudar a dose, o paciente usa antipsicótico, já podemos voltar? O paciente não teve alergia a alguma medicação, posso trocar? Ele precisa manter essa medicação ou a gente pode suspender direto? E aí você começa os detalhamentos daquela patologia que ele tem. O paciente entrou com síndrome coronariana aguda, vou começar o protocolo, tá bom? Então, o Fast Speed para prescrição de enfermaria e prescrição de CTI é muito importante. Outra coisa que você pode adicionar é uma soroterapia, deixar lá, não quer dizer que você vai usar sempre, mas deixa já prescrito, porque às vezes o paciente passa mal de uma vez, faz um pico hipotensivo, já tem um soro lá que a própria enfermagem, a própria enfermeira pode determinar que pode pegar na farmácia e começar com o paciente até você chegar lá e reavaliar, tá bom? E a outra parte, aqui eu trouxe o exemplo de um serviço, não sei de qual serviço que é esse, não, eu peguei, mas a fonte está aqui embaixo. Aqui, o que eu acho que chama atenção é assim, que ficou um pouco confuso, o que é o que, onde que está o que, onde está o que. Tem alguns serviços que, mas aqui, por exemplo, começa com dieta, a soroterapia, tá? Não, o número 2 não é soroterapia, é um soro esquema. O paciente está em jejum, você já deixa um soro esquema. Em alguns serviços também já põe de uma vez. Ali está analgesia, um antiemético, e aí já começou com antibiótico, mas colocou omeprazol depois, glicemia capilar, a correção de glicemia capilar, a gente tem que prescrever. Então, se eu coloquei glicemia capilar de 100 horas, eu vou colocar insulina regular, tantas unidades, se o paciente fizer de tanto a tanto na glicemia capilar. Soro glicosado hipertônico, 50%, quantas ampolas eu vou fazer se a glicemia capilar for menor que 70? Isso tudo a gente que prescreve. A cabeceira ele colocou lá embaixo, isso aqui é SSVV mais CCGG, não sei o que é. E aí, depende de cada serviço. Tem alguns lugares que as recomendações de enfermagem ficam no início, depois ficam as prescrições de antibióticos, depois ficam as outras prescrições, soroterapia fica para o final, então depende do serviço. Por isso que observar e analisar o serviço que você está, e aprender com o serviço que você está começando é muito importante. E a última parte da aula eu estou falando um pouquinho de evolução. E aí eu estou falando de evolução, eu dividi em 3 pontos: pronto atendimento, enfermaria e CTI. Por quê? O pronto atendimento você tem que ver que é uma coisa dinâmica, muito dinâmica. Então pode ser que o paciente que você viu de manhã, de tarde já teve alta. Então, o que é importante? Colocar a queixa principal, o seu exame físico, o que está de mais alterado naquilo ali. O que você pediu de exame? Quais resultados de exame que já ficaram prontos no seu plantão? Tem que ser sucinto. E alterações em destaque, principalmente, porque aí quem já pegar, já vê aquele paciente, já consegue dar andamento. Solicitou algum parecer? O que essa pessoa colocou? Qual que é a sua impressão diagnóstica? O que você colocou de medicação inicial? Comecei a fazer puff de salbutamol para crise de asma. E a sua conduta? Você internou? Você liberou? Você está aguardando algum exame? Você está aguardando alguém chegar para avaliar esse paciente? Ele vai para a enfermaria ou para a UTI? E às vezes esse paciente tem alta no mesmo dia, tá? A enfermaria, é extremamente importante a cronologia dos eventos. A anamnese bem feita, com mais calma até do que pronto atendimento. Às vezes o paciente do pronto atendimento sobe com uma anamnese, quando você vai conversar, você muda completamente aquela anamnese, porque você tem mais tempo na enfermaria de fazer isso. E aí a evolução é bem mais direcionada, você já consegue colocar resultado de parecer, de, por exemplo, tomografia que fez no dia de manhã e o paciente subiu para a enfermaria à tarde, as medicações, você vai manter, você vai alterar, colocar data de início de antibiótico, então D0, tal dia, D0 de corticoide, D0 de metilprednisolona, isso é muito importante. Qual que é o D0? O primeiro dia que está fazendo.
que a partir daí a gente consegue contar qual que é a proposta de antibiótico, 7 dias, qual que é a proposta de tipo de 3 dias de pulso. Isso é muito importante. Qual a sua conduta? Mantida? Vai de alta amanhã? Vai de alta hoje? Vai ficar na enfermaria? Você vai transferir esse paciente? E a do CTI, ela é um pouquinho diferente. Tá vendo como é que muda completamente o paciente de leito de CTI? Olha o tanto de parafernália, tanto de máquina que tem em volta dele. Então, a evolução desses pacientes, a gente costuma dividir por sistemas. Então, sensório neurológico, aqui, as escalas de Haas, a escala de Haas é a mais utilizada, que está muito relacionada à agitação e sedação. Glasgow, a gente pode até colocar, mas tem que lembrar sempre que Glasgow não foi feita para paciente que não esteja em trauma. Então, Glasgow é para trauma. Só que às vezes a gente fala muito de Glasgow para poder falar, o paciente está movimentando os 4 membros, está falando bem, orientado, e porque é rápido. Mas o melhor seria a de Haas. Está usando sedativo ou não está? Respiratório, você está na ventilação, o que você vai colocar? Está bem ou mal adaptado? Ele está, qual o modo ventilatório? Quantos dias que ele está entubado ou traqueostomizado? Se ele estiver fora da ventilação, está em aramente, máscara, catéter, bom padrão respiratório? Está irregular? Está cansando? Cardiovascular, está usando amina? Qual o ritmo que ele está? FA, se você está em FA, você vai fazer o que para ele? Abdômen, qual tipo de dieta, se ele está tolerando dieta, padrão evacuatório, de diurese, está necessitando de hemodiálise, isso tudo faz parte. Teve estase, não teve? O motor, está deambulando, se ajuda? Tetraparesia, está sedado? E isso tudo vai junto. E nas condutas do dia, você vai colocar lá, hoje a gente teve que repor potássio, hoje a gente tentou progredir a ventilação mecânica para ver se ele consegue respirar melhor sozinho. E aí fica uma polêmica entre suporte intensivo e ênfase em conforto. Porque suporte intensivo eu entendo que se aquele paciente tiver uma parada cardíaca, nós vamos intervir. Se aquele paciente precisar de amina, nós vamos associar a amina. E ênfase em conforto é diferente. Se o paciente tiver uma parada cardíaca, a gente vai deixar o paciente partir em paz, sem sofrimento. Aí vai fazer o quê? Analgesia. É diferente. Tem alguns serviços que não colocam nada. Acha que a conduta é só o que foi feito no dia e não põe nada disso. Mas eu acho importante se colocar, principalmente para quem vai ler depois a sua conduta, para saber mais sobre aquele paciente, tá bom? E aqui um exemplo de uma prescrição médica, de uma receita médica para um paciente que você vai dar alta para casa. Isso aqui são orientações do CFM, tem um manual, uma cartilha de prescrição médica, lá mostra, até fala de receita amarela, receita branca, e aí ele fala aí que tem que ter o nome do médico, o endereço, o telefone, CRM ou RQE, isso é obrigatório, assinatura, data, nome do paciente, teoricamente tem que pôr o endereço do paciente, mas a gente não coloca isso. E aí você tem que colocar, aqui eu acho que faltou só uma coisa. Não, ele coloca ali, ó. Porque muitas vezes a gente coloca assim, uso oral. Aí você coloca 3 ou 4 medicamentos que vão ser feitos de uso oral. E ali ele colocou na descrição. Então, ele colocou o antibiótico, qual a dosagem do antibiótico, quantos comprimidos ele vai usar. E embaixo ele colocou uma orientação, tomar um comprimido por via oral a cada 12 horas por 7 dias. Aqui um adendo. Tem paciente que não entende o que é 12 horas, tem paciente que não entende que é de 6 em 6 horas. Então, às vezes é melhor você colocar horário. A maior epidemia que nós temos no Brasil é a epidemia de analfabetismo funcional. Isso é muito real. Quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver isso. Quem já trabalha entende isso. Então, às vezes é bom você colocar 8 da manhã, 8 da noite, 10 da manhã e 10 da noite, por 7 dias. Você põe onde você está, a data do dia, a assinatura do seu profissional. E aí o carimbo médico, vou falar isso em outra aula sobre buroca, o carimbo médico nosso é o CRM que fornece, e o CRM tem o número daquele carimbo, o nosso número de CRM, o nome do nosso nome completo e o número do RQE, de quem tem RQE, tá bom? E aí, atrás, ele colocou atrás as orientações. Não esquecer de tomar os medicamentos na hora certa, não interromper o tratamento. Mas, geralmente, a gente consegue colocar isso tudo numa folha só. Aqui é um exemplo que eu acho que vale a pena fazer. Receituário médio, nome do paciente, uso oral, uso tópico, coloca lá 1, 2, 3 os nomes, descreve exatamente, tomar um comprimido às 10 da manhã, 10 da noite, as recomendações eu coloco aqui, e essa última frase que eu acho fundamental, se dúvida ou piora, procurar pronto atendimento. Você vai assinar com seu CRM, tal, local e data. Por que isso? Porque tem muito paciente que mantém dúvida,
Então, ou ele volta em você, ou ele procura um pronto atendimento para tirar dúvida. Tem paciente que toma o remédio e piora. E aí ele fica em casa que ele não sabe o que fazer. Então, se você colocar isso aqui, se dúvida ou piora, procurar atendimento, você orienta tanto o paciente ou o cuidador do que você tem que fazer, tá bom? Além do mais, isso daqui também é um respaldo, entre aspas, jurídico. Porque se o paciente teve dúvida e ainda tomou a medicação toda errada, e quiser um dia de processar, sei lá, você escreveu isso na sua folha, tá bom? E aqui, só um modelo de quando você vai fazer um sumário de alta ou fazer uma transferência do paciente. Coloca o nome todo do paciente, o período de internação, o diagnóstico da internação, patológica pregressa, medicações que ele usava em casa, as medicações que você prescreveu na alta, contexto do que ele foi internado, os exames que foram feitos, não esqueça da data que foram feitos, os laboratoriais, os de imagem, os procedimentos realizados, mesma coisa, não esquecer a data que foi feita, interconsultas, não esquecer a data que foi feita e as propostas de segmento, manter acompanhamento com o cardiologista, retornar em 30 dias. Aqui, nas medicações que foram prescritas na alta, ou as medicações que foram feitas durante a internação, você pode colocar dentro de medicações ou pode colocar no contexto. Fundamental colocar antibiótico terapia, tempo e quais que foram realizados, cada um, os pipetados, usou 9 dias, meropenem usou 14, e corticoide terapia, tá bom? Bom, era isso que eu queria falar na live, aqui a gente se apresentando, eu e a Lilian, segue a gente lá no Médio Tórax, e essa live vai ficar gravada para o nosso canal no YouTube, a aula inaugural. Tá bom? Era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ficou eu e você, Gabriela, se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar, mas a aula era isso, tá bom? No Meditórax, eu mandei um PDF também, meio que fazendo um resumo sobre isso tudo. E aí, muito obrigada pela participação, essa aula foi uma repetição. Ah, que ótimo que você gostou. Vai ficar no YouTube, tá bom? Se precisar de alguma dúvida, qualquer coisa, me manda uma mensagem lá que eu respondo também. Tá joia? Tchau. Muito obrigada.